A minha cabeça explodiu, o meu cu caiu da bunda com esse capítulo, aposto que o de vocês também. Uma puta revelação que explica tanta coisa. O Zig é o Chique do futuro. E ok, talvez não explique ainda, né, porque ainda faltam as explicações em si, mas agora as coisas já estão fazendo muito mais sentido. Todas as teorias, todas as peças faltando, eu consigo ver as coisas muito mais claramente agora. E eu vou falar sobre tudo isso, mas antes de começar, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para você ficar por dentro dos meus vídeos, e agora vamos para a análise do capítulo. Vamos começar tentando criar na nossa cabeça essa narrativa do que foi a trajetória do Chique / Zig até ele chegar até aí. Foi dito nesse capítulo que os corpos foram encontrados no All e Cosmo, né, o que já faz a gente entender que o ponto de divergência entre Chique e Zig foi o momento em que o Chique teve que escolher entre aqueles dois caminhos. Inclusive, eu acho que o nome daquele capítulo foi Ponto de Divergência. O Zig escolheu o caminho que levou em tragédia, o Chique escolheu o outro. Por isso, o Zig falou naquele capítulo que o Chique fez a escolha errada. Normalmente, a gente não consideraria que aquele foi o caminho errado, né? Mas o Chique considerou porque, pelo visto, a tragédia que aconteceu era necessária. Isso já leva a gente a teorizar porque ele ficou mal e porque ele voltou no tempo. Então vamos lá. Um dos motivos mais óbvios é que a dor da perda pelos amigos dele deixou ele mal, mas também acredito que os robôs que resgataram ele também tenham feito alguma coisa com ele. Talvez tortura ou simplesmente convenceram ele de que um mundo de máquinas era melhor, porque ele mesmo meio que se tornou uma máquina também, né? No caso um ciborgue, o que também explica aquela cena dele sem cabeça na luta contra o Poseidon Nero, mesmo sendo originalmente humano, né? Ali já tá explicado, ele meio que se tornou uma máquina, enfim, né? Enfim, o fato é que os robôs trouxeram o Chique pro lado deles, de alguma forma, e através de algum meio, que eu não vou nem teorizar aqui, mandaram o Chique / Zig pro passado com o objetivo de ele criar um mundo só de máquinas. E isso explica por que o Zig tem os objetivos que tem. E é nessa hora que vocês dizem, opa, pera aí Arthur, por que eles mandariam o Zig pro passado para criar um futuro dominado pelas máquinas, se aquele futuro já existia, se aquele futuro já era dominado pelas máquinas? Aí é que tá, pessoal, aquele futuro só existe justamente porque o Zig criou ele. Isso gera um paradoxo de bootstrapping, que um ciclo se repete sem que a gente possa dizer exatamente quem criou o quê. Foi aquele futuro que criou o Zig ou foi o Zig que criou aquele futuro? Não dá pra dizer, ou melhor, a gente pode dizer que os dois criaram um ao outro e vão continuar se criando em um ciclo sem fim ou até que esse ciclo seja quebrado. Mas bom, continuando a narrativa do Zig, ele foi mandado para o passado nessa missão, mas por acaso acabou perdendo as memórias, originando aí o Zig bonzinho, que criou o Grambel. E por que ele criou o Grambel mesmo que ele não lembrasse de nada? Porque estava no inconsciente dele, né pessoal? Porque parece que esses dois Chiques têm o mesmo passado até o ponto de divergência, então o Zig também cresceu em Grambel quando ele ainda era o Chique, sem nem saber que foi ele que criou aquele lugar. Isso também cria um paradoxo de bootstrap em que o Chique cresce em Grambel e mais tarde, ou mais cedo, dependendo do ponto de vista, ele cria Grambel. E continuando, o Zig sai em viagem na Eden Zero e na viagem acaba encontrando a si mesmo, o que resulta em tudo que a gente viu. Ele morre, depois volta com as memórias dele e retoma a sua missão original. Só que agora ele tem que se preocupar com uma ameaça que ele mesmo criou, o Chique. E por que o Chique do passado é uma ameaça e o Zig tem que acabar com ele? Porque os dois têm futuros diferentes. Gente, o Chique nunca vai se tornar o Zig porque no ponto de divergência ele escolheu o outro caminho. E se o Zig deixar o Chique à solta, é capaz dele anular aquele futuro. Por isso que ele é uma ameaça para a missão dele. Na verdade, pensando bem, não dá nem para chamar o Chique protagonista de Chique do passado, porque esses dois Chiques só foram o mesmo Chique até o ponto de divergência. A partir dali, se tornaram indivíduos completamente diferentes, com futuros completamente diferentes. E no meio disso tudo, o que são as memórias sobre as estrelas cintilantes e os astros das trevas que estão brotando na cabeça do Chique? Bom, essa parte eu ainda não sei muito bem. Ou podem ser pessoas / máquinas que ele conheceu no planeta Eden, no futuro de 20 anos depois, ou os antigos companheiros do Zig diante do ponto de divergência, né, quando ele ainda era o Chique. Pode ser, porque pode ser, gente, que nem tudo fosse igual no passado. Pode ser que os companheiros dele da Eden Zero fossem outros, que ele recriou inconscientemente como androide depois, quando ele estava criando as estrelas cintilantes. Mas, se você considerar o contexto dessas memórias, acho que devem ser androides lá do planeta Eden mesmo, porque qual é o contexto dessas memórias? É uma advogada e um juiz, dois colegiais, um homem e uma mulher com cara de surfista, né? Então não parecem ser companheiros que viveram com ele dentro de uma nave, né? Então, nesse caso eu apostei na primeira teoria, são robôs que ele conheceu ali no planeta Eden mesmo, apesar de que eles tinham cara de humano, porque eles estavam sem as fendas no rosto, né? Mas enfim, acho que devem ser androides mesmo.
E o que a Rebeca, os cronófagos e a Molda tem a ver com tudo isso, eu também não sei. Eu poderia até mandar algumas teorias meio vagas agora, mas como eu já mandei teoria demais aqui, vamos deixar para o próximo vídeo, né? É até bom que a gente já vai ter mais informação no próximo capítulo, então vou poder fazer teorias mais completinhas. Agora, pessoal, falando sobre o próprio Hiro Mashima, uma coisa que esse capítulo me mostrou foram as inspirações dele. Eu não tenho certeza de nada, mas acredito muito que ele pegou inspiração na série Dark. Quem já assistiu essa série deve ter pensado a mesma coisa quando leu esse capítulo. Para quem não conhece, é uma série alemã de ficção científica com 3 temporadas, disponível na Netflix. Eu não vou nem falar sobre os acontecimentos, também para não dar spoiler, né, desse capítulo, que são quase iguais, mas essa fala do Zig, tudo está conectado, aparece em praticamente todo episódio de Dark. E Dark também tem paradoxo de Bootstrap, então tenho quase certeza de que o Hiro Mashima assistiu Dark. Inclusive, a primeira temporada de Dark foi lançada em 2017. Eden Zero começou no ano seguinte. E a última temporada de Dark foi lançada em 2020, então deu aí pro Hiro ir assistindo e pegando ideias e adicionando pro mangá dele. Mesmo que o grosso da história já tivesse definido desde o começo, ele deve ter pensado em outras coisas ao longo do caminho, né? Até porque é do Hiro Mashima que a gente tá falando, né, pessoal? E além dessa inspiração, também acho que ele deve ter pegado inspiração em o Exterminador do Futuro, por causa do lance de dominação das máquinas e viagem no tempo também, né? E também Game of Thrones, por causa dessa cena aí do surgimento do nome Zig, me lembrou bastante aquela cena do Hodor. Quem assistiu Game of Thrones sabe do que eu tô falando, enfim. E, gente, se o Hiro tá usando Dark, Game of Thrones e o Exterminador do Futuro como inspiração, então já dá pra entender por que Eden Zero tá sendo tão melhor que o seu antecessor lá, né? Porque quando você tem boas inspirações, as chances de sair coisa boa são bem maiores. Mas também, né, só lembrando aqui, pessoal, que eu não tenho certeza de nada, tá? Tudo isso que eu tô falando sobre as inspirações do Hiro são por achismo meu. E minha nota para esse capítulo é 9,5. Eu duvido muito que algum mangá dessa semana tenha um capítulo tão bom quanto esse. Eden Zero é o filé mignon dessa semana. E o nome do próximo capítulo é Origem Zero e deve explicar muita coisa, né? Eu fiz muita teoria aqui nesse vídeo, mas duvido muito que eu tenha pensado em tudo, então o próximo capítulo vai esclarecer muita coisa. E deixa aí nos comentários o que você achou desse capítulo, o que você acha que vai acontecer nos próximos e também compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos que também gostam de Eden Zero, porque ajuda muito quando vocês compartilham e eu fico muito grato, tá bom? Então tchau, um beijo, até o próximo capítulo.